O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão, Simão Pedro, estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Isso está em Marcos, capítulo 1, versículo 29 ao 31. Se você for católico, talvez fique surpreso ao saber que Simão Pedro, que o catolicismo chama de Papa, de primeiro Papa, tivesse uma sogra. Sim, Pedro era casado, obviamente, e Deus não tem nada contra o casamento. Na sua palavra, ele até nos alerta contra aqueles que proíbem o casamento. Veja só, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento. 1 Timóteo 4, de 1 a 3. Pedro identifica os últimos tempos como aqueles tempos em que ele próprio vivia. Na sua carta ele diz: vocês foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos, em favor de vocês. 1 Pedro 1, 18 ao 20. Nas cartas dos apóstolos, você percebe que alguns já se opunham aos seus ensinos. Seus ensinos que são chamados por Paulo de sã doutrina, os ensinos dos apóstolos são a sã doutrina. Ele chama assim em 2 Timóteo 1,13. Ao escrever sobre a lei de Moisés, Paulo diz que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. 1 Timóteo 1, de 9 a 10. Repare que o apóstolo coloca todo aquele que se opõe à sã doutrina na lista dos que praticam tamanhas aberrações aos olhos de Deus. As religiões cristãs, católicas e protestantes têm suas doutrinas baseadas nos escritos dos chamados pais da igreja, que surgiram após a partida dos apóstolos. Por mais piedosos e sinceros que eles tenham sido, tais escritos desses homens não são a sã doutrina dos apóstolos. Portanto, estão sujeitos a erros. E entre estes erros está a proibição do casamento, imposta aos ministros católicos, e também a proibição de alimentos que Deus criou, como fala em 1 Timóteo 4,3, que essa proibição é seguida por alguns cristãos durante o período conhecido como Quaresma. Você sabe que comer alimentos naturais é sempre melhor do que consumi-los processados, industrializados. Portanto, fique só com a sã doutrina dos apóstolos e evite engolir aquilo que os pais da igreja cozinharam, aplicando nisso os seus próprios temperos. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.